A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, a pessoa que abre a boca indevidamente, ela pode jogar sua bênção fora. Toma cuidado com a sua boquinha, meu irmão. Um dos grandes fatores que impediu Israel de entrar, a maioria de entrar na terra prometida, foram as murmurações. Se as pessoas soubessem o prejuízo que traz as murmurações, vou te trazer uma base disso. Murmurar, reclamar. Murmurações, queixumes. Muitas vezes queixumes revoltosos. Muitas vezes queixumes lamuriosos. Você acha que Deus vai se alegrar com isso? Ver um cristão murmurando e reclamando de tudo? Sabe por que muita gente perde emprego, irmãos? Porque antes de ter o emprego, desejou ardentemente. O desejo é bom. Quando ele é bom, ele é bom. Depois a bênção se concretizou, que alegria. Os primeiros dias de trabalho, os primeiros meses, os primeiros anos talvez, que felicidade. Depois começaram lutas e problemas. E aí a intimidade. E aí começam os problemas. E aí talvez um tédio, porque não despertou, não alimentou uma fé. Porque não buscou se alegrar cada dia. E aí se entediou. E aí começou. Aí começam as murmurações. Aí começa a ver defeito em tudo. O chefe é cheio de defeito. Tudo que fala, não fala legal, não cai bem. E quando olha, já está olhando de cara esquisita. Antes não via nada disso. Agora só vê o que não presta. Tem gente que é uma verdadeira esponja para absorver tudo que está de errado, mas não enxerga os próprios erros. Então, depois de um tempinho numa empresa, quando vem o tédio, começam os problemas, defeito para todo lado. E consequência disso, blá, blá, blá. Murmuração, droga, que chefe. Ai, tô doido que chegue a sexta. Quero ir para casa. Quando é minhas férias? Quando que vão chegar? Tararé. Tudo isso mesmo, tá ali, ó. Tá ali nos ares. Tá? Uma baba purulenta. Tá encharcando. Tá poluindo. Depois vai dobrar o joelho. Deus, me ajuda, me socorre. Deus vai dizer, eu te dei uma benção e você jogou fora. Eu te dei uma benção e você só vê porcaria. Que isso, pastora? Então vamos lá. Murmuração. A Bíblia diz que a murmuração atrai o destruidor. Vamos lá em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 10. Vamos ver qual é a ordem do Espírito Santo aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. O que diz? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Eita! É grave, hein? Irmão, murmurar é grave, gravíssimo. Isso aqui é o mundo espiritual, viu? Isso aqui é o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele comanda o nosso mundo físico. É grave. Diga para o seu irmão, é grave. Então vamos agora entender. Se você for na etimologia da palavra destruidor, que é o fim da história, eu vou observar aqui, você só escute agora. E não murmureis. A primeira é uma ordem. Deus está dizendo assim, não murmure. Ou seja, para de reclamar. Não murmureis. Como também alguns deles, falando do povo de Israel, que todo capítulo aqui é em torno disso. Como também alguns deles murmuraram. E pereceram. Ou seja, foram destruídos. Pereceram pelo destruidor. É por isso que tem muita gente que começa bem, irmãos, uma carreira profissional e depois vai sofrendo quedas. Começa bem uma vida financeira como empresário e depois vai sofrendo quedas. Começa bem um casamento, oh que maravilha, tem melhor fase que a lua de mel, imagina.
e depois vai pessimamente até a desgraça. Tem gente que começa bem, porque começa com alegria, porque começa com prazer, ou seja, só tem coisas boas dentro em relação àquilo. Então tudo que sai da boca é coisa boa. Eu tenho emprego, muito bom. Puxa, Deus me abriu uma porta, graças a Deus. Glória a Jesus. Vai ver 5 anos depois. Estou cansado. Você não conhece meu chefe. Você não sabe como é aquela empresa. Começa. Droga, estou cansado. Tereré, tereré, tereré. Tereré. Não vejo a hora. Tem alguém apanhando aí? Vamos lá, pessoal. Então a primeira ordem aqui é não e não murmureis. Não. Irmãos, quando o cristão não respeita um não, é avançar um sinal vermelho e se expor ao pior perigo. Quando o cristão não respeita um não, é avançar o sinal vermelho e se expor ao pior perigo. Avança um sinal vermelho em alta velocidade de madrugada. Esses grandes acidentes não estão por aí nesses horários. Com as estradas vazias. Não vem ninguém mesmo? Pá! O outro pensou do mesmo jeito. Não murmureis. Segura, meu irmão. Por mais que a garganta coce, que a cabeça fomente, por mais que a língua... Para. Segura. Não reclama do teu filho. Ensina. Ora por ele. Conversa. Não reclama. Não reclama do teu chefe. Não há autoridade sobre nós que não seja constituída por Deus. E aí? Não reclame. Não reclame do chefe. E aí? Não murmureis, como eles, alguns deles murmuraram. Quando Deus ouviu aquelas murmurações todas, totalmente contrárias a tudo que ele havia falado para eles, Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao meu povo que eu os porei dentro de uma boa terra, terra que mana leite e mel. Eu os porei lá dentro. Eles visitaram a terra, contemplaram os gigantes, se apavoraram e voltaram com pavor. Foram cheios de esperança e expectativa e voltaram cheios de medo. E contaram tudo conforme os seus medos. Quem conta seus medos entrega o ouro para o bandido, que é o diabo, e afasta as misericórdias de Deus. O que aconteceu? O Senhor Deus ouviu aquilo tudo e disse: basta. Todos os que murmuraram não entrarão na terra que eu prometi. Acabou. E não entraram. É o que Deus está falando aqui. Pereceram pelo destruidor. Não foi Deus que destruiu. Deus simplesmente os abandonou. Porque eles murmuraram. Volto a dizer. Quando Deus dá um não e você passa por cima, é avançar o sinal vermelho em direção ao perigo. E aí o que aconteceu? Pereceram pelo destruidor. Se você for na etimologia da palavra destruir ou destruição, você vai encontrar o seguinte: demolir, acabar, fazer desaparecer. Fazer desaparecer. Etimologia da palavra. Destruir. Então, da destruição para o antes, teve um lapso temporal muito bom para todo mundo parar e refletir. Deu tempo de se arrepender, de buscar a Deus, de fazer confissão das murmurações, de dizer: Senhor, eu tenho errado. Quantas vezes o Senhor Deus tenta falar com o cristão que está errando, mas ele está tão cheio do seu erro, está tão certo de que está certo, que ele não abre o coração para ouvir Deus. Vem na igreja, um culto de repreensão para ele, nada é a mesma coisa. Ele vem porque o cristão domingueiro,
Porque, afinal de contas, é cristão, afinal de contas, ele é evangélico, ele sabe que deve oferecer cultos a Deus, mas não dá atenção ao que Deus ouve. Muita gente se perde, irmãos, dentro das igrejas. Porque, por não dar atenção, muitas vezes é um alerta de Deus. Por não respeitar um não do Espírito Santo. E a pessoa não leva em conta. É um erro ficar se enchendo de letra, e não levar em conta o que Deus fala. Então Deus disse, olha, não vão entrar. E não entraram. Então, destruir é demolir, acabar, estou falando da origem da palavra, fazer desaparecer. Eu parei, há muitos anos atrás, fazendo reflexões e estudos sobre esta palavra aqui, só isso aqui. Eu fiquei assustada. E eu falei, Pai, meu Deus, está aí o segredo. O Brasil tem um dos maiores índices estatísticos de pessoas desaparecidas que não aparecem nem vivas e nem mortas. Como é que pode? Se ocupa um espaço. Não aparecem. E aí eu parei e pensei, eu falei, meu Deus, como pessoas reclamam contra pessoas, como murmuram contra pessoas. Quantas vezes você escuta um pecador dizer, essa praga tinha que sumir da minha vida. Ah, esse filho, tá me dando trabalho demais. Eu não devia ter me casado. Murmuração atrai o destruidor, que é o diabo, e o diabo faz aquilo desaparecer. É o que Deus está falando. Exatamente isso. Então, irmãos, aqui está uma causa, tá? Que faz muita gente boa e maravilhosa, que é de Jesus, ir a um fundo total de poço, a derrota, e pode até perder a própria vida. E a pessoa diz, poxa, não é possível. A pessoa estava na igreja, a pessoa é evangélica, poxa, a pessoa é crente, poxa. Saber esperar em Deus, sem abrir a boca para dar brecha para o diabo, só em comunhão com o Espírito de Deus. Só alimentando, em primeiro lugar, a fé, a certeza absoluta. Depois, mantendo o verbo crer. Ou seja, não vou duvidar do meu Deus. Saiu da boca de Deus, vai se cumprir. Mas eu preciso alimentar a minha fé dia a dia, porque o diabo vai se incumbir de trabalhar para fazer com que eu pense que nada está acontecendo. Eu venho à palavra e vejo Deus, Jesus dizendo, meu Pai, trabalha até agora. E eu trabalho também. Quando se pede uma bênção para Deus com convicção, irmãos, com fé, Deus prepara a bênção, não prepara porcaria. Quando se busca uma bênção de Deus, com a base firme da promessa, da palavra, de um fato bíblico, Deus não dá meia bênção. A bênção de Deus é completa. Mas tem gente que não sabe gestar a bênção. Sofre um aborto, faz a bênção chegar antes do tempo, corre, acelera, se atrapalha. E muitas vezes isso, como falei de manhã, quando o diabo não entra para dar um presente, fazendo a pessoa pensar que é a bênção dela. O que acontece muito na vida sentimental. Muito. Pastor, eu pensei que ele ia se converter depois que casasse comigo. Devia ter pensado antes de casar. Devia ter pensado melhor. Por quê? Porque se estava solteira, uma coisa é a pessoa vir para Jesus depois de casada, já com tempo de casado, ou pouco tempo, ou muito, seja lá o que for, ela está casado, meu irmão, acabou, casou, fica na sua, você está casado. E aí? Agora é ganhar aquela pessoa para Jesus e ter muita paciência. E põe paciência nisso. Mas alimentar a fé, irmãos, é a base da espera. Como é que esperamos uma bênção de Deus? Numa certeza, Deus está trabalhando a minha bênção e o que vem da mão de Deus é o melhor. Uma coisa, irmãos, é ser uma pessoa como um membro amputado, que não tem vida, e andar por aí largado,
sem estar ligado ao corpo de Cristo, firmado na palavra. Outra coisa é fazer parte do corpo de Cristo, que é o que Deus considera como o povo de Jacó, que é o povo de Cristo. O povo de Cristo é como o povo de Jacó. Exatamente com a mesma bênção do Abraão, e essa bênção chega até ao cristão através de Jesus Cristo. Deus fala uma coisa muito interessante, irmãos, para Jacó e para a sua descendência. E nós fazemos parte dessa descendência. Ah, como, pastora? Gálatas 3. Versículos 13 e 14. Gálatas, capítulo 3. Versículos 13 e 14. Quem lê comigo? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Tremendo, não, gente? Sim ou não? Somos herdeiros, irmãos, das bênçãos de Deus. As mesmas bênçãos que Deus deu para Abraão chegam até nós. Que isso, pastor? Mas qual é o ponto-chave disso aqui? Fazer parte do corpo de Cristo, a igreja. Estar ligado ao corpo, não ser um membro amputado. Quando o cristão é largadão, irmãos, que ele não tem compromisso, ele não tem compromisso com Deus, não tem compromisso de oração, não tem compromisso com Deus porque não ouve a Deus, não ouvindo a sua palavra. Pode estar dentro de igreja, dentro ou fora, se não dá ouvidos à palavra, se não dá atenção, como eu digo, a uma vírgula, se não dá atenção a um não. Lembra sempre do sinal vermelho. Quando você enxergar um não na Bíblia, uma proibição de Deus, você diz: epa, é melhor parar aqui, é melhor meditar mais nisso aqui. Porque sinal vermelho. Deus está dizendo para eu não fazer isso. Deus está dizendo para eu não fazer isso. Quando você pensar em reclamar do seu chefe, segura a sua língua, segura a sua boca, morde a tua língua. Quando você estiver num dia de chateação com a tua família, com a tua mulher, com o teu marido, com o teu filho, segura a língua. Sabe que é dia de jejum de palavra. Você já fez jejum de palavras? Não? Quem já fez jejum de palavras? Ué, pastor, jejum de palavra, não abre minha boca por nada. Você vai passar por mal educado. Sai na rua de casa enquanto o vizinho não dá bom dia. Jejum de palavra é um jejum inteligente, gente. Eu não vou falar nada além do necessário. Jejum de palavra, vamos lá de novo. Jejum de palavras. O que a gente faz no jejum de palavras? Fala somente o necessário. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou como vai? Tudo bem, pronto. Partiu de você. Alguém falou com você? Responda com alegria. Bom dia. Que você tenha realmente um bom dia. Eu estou edificando. E aí? O chefe passou-lhe uma escovada e saiu as costas murmurando. Psss. Pastor, se eu não falar, eu vou pensar. Não pecou por fora, pecou por dentro. Não pecou por fora, pecou por dentro. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Irmãos, são ensinamentos de Deus, tá? Para os seus filhos. São ensinamentos do Espírito Santo maravilhosos. Sabe para quê? Para nós vivemos uma vida abençoada. Deus não quer que seus filhos sofram. Fala para o teu irmão: Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você sofra. Deus não quer. Deus não quer que você sofra. Você é pai, você é mãe. Quem aqui é pai e mãe? Faz assim. Você quer que seu filho sofra? Se alguém disser que quer, você não tem juízo, você precisa se converter. Precisa nascer de novo. Desperta, igreja. Então, gente, atenção. Tudo que Deus nos fala é para o nosso bem. As advertências são para nos desviar dos perigos, para nos desviar do sofrimento, do caminho de sofrimento. Os alertas, tá? As promessas, Deus quer que você se aproprie delas, mas que desperte uma fé bonita, que Ele quer te presentear, Ele quer te abençoar. Mas tem gente, irmãos, que acha que Deus esquece.
Sabe qual é o problema? É que muita gente que recebe a promessa ou as promessas de Deus não sabe o que é uma gestação espiritual para alimentar muito bem a expectativa da chegada daquela bênção. Então a base de tudo é saber ouvir e depois se conduzir. Como é que eu vou me conduzir? Porque se a bênção é grande, pode ter certeza que o diabo vai tentar de tudo para roubar de você uma confissão contrária. Ele vai tentar de tudo para que você não creia na sua bênção, mas acredite até nas pessoas que são contra aquilo que diz a Bíblia. E aí, você sabia que Deus não esquece do seu povo? Você sabe que Jesus ama a sua igreja? Quem sabe que Jesus ama a sua igreja? Então diga: eu sou a igreja de Cristo. Diga: eu sou a igreja de Jesus. Quando Deus, irmãos, Ele faz uma promessa, Ele espera que um dos seus filhos, que os seus filhos, tá? Acreditem nele, coloquem aquilo no coração, e aí? E que saiba esperar aquela bênção, porque Ele vai preparar o melhor para cada um. Pastor, é assim? Então diga: Deus não esquece. Isaías 44. Isaías 44, versículo 21, para terminar. Isaías capítulo 44, versículo 21. Quem lê comigo? Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Glória a Deus, amém, Jesus? Vamos parar por aqui? Vamos glorificar Deus? Diga: obrigado, Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.